Prefácio à primeira edição, por Lady Dickens. Este livro, a última obra de Charles Dickens a ser publicada, tem um propósito e um interesse muito particulares, que o separam completamente de tudo mais que Dickens escreveu. Independentemente de seu tema divino, o manuscrito é especialmente próprio do romancista. Mais do que uma revelação da sua mente, trata-se um reconhecimento do seu coração e sensibilidade, além, é claro, de sua profunda devoção ao Nosso Senhor. Foi escrito em 1849, 21 anos antes de sua morte, e expressamente dedicado a seus filhos. Inteiramente escrito à mão, não passou por qualquer revisão, sendo, portanto, um rascunho espontâneo. A personalidade do manuscrito foi fielmente preservada em cada detalhe, o que vale para o uso variável de letras maiúsculas, entre outras peculiaridades. Charles Dickens costumava contar a história do Evangelho a seus filhos, além de fazer menção ao exemplo divino nas cartas que escrevia a eles. Esta vida de Nosso Senhor foi escrita sem intenção de ser publicada, para que assim a família pudesse manter o registro permanente dos pensamentos do pai. Após sua morte, este original ficou sob os cuidados de sua cunhada, senhorita Georgina Hogarth. Com a morte dela, em 1917, passou para as mãos de Sir Henry Fielding Dickens. Charles Dickens deixou claro ter escrito a vida de Nosso Senhor da forma que melhor pudesse atender a seus filhos, e não para publicação. Seu filho, Sir Henry, era contrário à publicação da obra enquanto fosse vivo, mas não via motivo para impedi-la após sua morte. Em seu testamento, Sir Henry afirmou que, caso a maior parte da família concordasse com a publicação, a vida de Nosso Senhor poderia vir a público. A obra foi publicada pela primeira vez na forma de série em março de 1934. Mary Dickens, abril de 1934. Capítulo 1. Meus queridos filhos, é grande o meu anseio de que vocês aprendam algo sobre a história de Jesus Cristo, pois conhecê-la é importante para todos nós. Nunca houve alguém tão bom, tão generoso, tão gentil e tão clemente diante daqueles que errassem ou daqueles que estivessem doentes ou infelizes, como ele foi. Agora, ele está no paraíso, para onde todos nós esperamos ir, para estar reunidos após a nossa morte, felizes e juntos para sempre. Não é possível saber que lugar tão bom é o paraíso, sem saber quem foi Jesus e o que fez. Ele nasceu muito tempo atrás, há quase 2000 anos, em um lugar chamado Belém. Seu pai e sua mãe moravam em uma cidade chamada Nazaré, mas foram obrigados, devido ao trabalho, a viajar para Belém. O nome de seu pai era José e o de sua mãe, Maria. Como a cidade estava muito cheia de gente, também atraída para lá pelos negócios, não havia vaga para José e Maria nas hospedarias ou nas residências. Portanto, foram se hospedar em um estábulo. E foi nesse estábulo que Jesus Cristo nasceu. Eles não tinham berço, nem nada parecido. E Maria teve de acomodar seu lindo garotinho em lugar chamado manjedoura, que é onde se põe a comida para os cavalos. E ali ele adormeceu. Enquanto isso, os pastores que estavam nos campos, cuidando das ovelhas, viram um anjo de Deus, lindo e iluminado, aproximando-se por cima dos arbustos. De início, ficaram com medo. Abaixaram-se e esconderam o rosto. Mas o anjo declarou: uma criança nascida hoje na cidade de Belém, perto daqui, crescerá e será tão bondosa que Deus a amará como a seu próprio filho. Ele ensinará os homens a amar uns aos outros, a não brigar ou ferir. Seu nome será Jesus Cristo. As pessoas colocarão seu nome em suas orações,
pois saberão que Deus o ama e que elas o devem amar também. Em seguida, o anjo ordenou que os pastores fossem ao estábulo ver aquela criancinha na manjedoura. Eles foram, ajoelharam-se diante da criança, que dormia, e exclamaram: Deus abençoe esta criança. Notem que o principal lugar daquele país era Jerusalém, assim como Londres é o principal lugar da Inglaterra. Em Jerusalém vivia um rei chamado Rei Herodes. Um dia, os reis magos chegaram de um longínquo país do Oriente e contaram ao rei: Vimos uma estrela no céu, e ela nos mostrou que uma criança nascida em Belém viverá para se tornar um homem a ser amado por todos. Ao ouvir isso, o rei Herodes sentiu ciúmes, pois era um homem mau. Mas disfarçou o sentimento e perguntou aos reis magos: Qual o paradeiro dessa criança? Os reis magos responderam: Não sabemos, mas acreditamos que a estrela poderá nos mostrar, pois percorreu um caminho no céu, guiando-nos até aqui, e agora lá permanece imóvel. Então Herodes pediu-lhes que seguissem para saber se a estrela lhes mostraria onde a criança vivia, e ordenou-lhes que, ao encontrá-la, voltassem até ele. Assim, os reis magos seguiram o caminho, tendo a estrela um pouco à frente a lhes guiar, até que ela parou sobre a casa onde estava a criança. Foi algo extraordinário, mas Deus quis assim. Quando a estrela parou, os reis magos entraram na casa e viram a criança com Maria, a mãe. Sentiram muito amor pela criança e lhes deram presentes. Então foram embora. Mas não foram ao encontro do rei Herodes, pois perceberam os ciúmes dele, embora ele não tivesse falado. Seguiram seu caminho de volta ao seu país de origem naquela mesma noite. E um anjo apareceu para avisar José e Maria que eles precisavam levar seu filho para um país chamado Egito, ou Herodes o mataria. Então eles fugiram no meio da noite, o pai, mãe e o filho, e lá chegaram a salvo. Mas, quando o cruel Herodes descobriu que os reis magos não haviam retornado e que, portanto, não poderia achar o paradeiro de Jesus Cristo, chamou seus soldados e capitães e ordenou que matassem todas as crianças do reino que não tivessem mais que 2 anos de idade. Os homens malvados obedeceram. As mães das crianças saíram correndo pelas ruas com seus filhos nos braços, tentando salvá-los. Esconderam-nos em grutas e porões, mas de nada adiantou. Os soldados, com suas espadas, mataram todas as crianças que puderam encontrar. Esse pavoroso massacre ficou conhecido como o Massacre dos Inocentes, já que as crianças eram tão inocentes. O rei Herodes esperava que Jesus Cristo estivesse entre aquelas crianças, mas ele não estava, pois, como sabem, conseguiram escapar em segurança para o Egito. E lá ele viveu, junto ao pai e à mãe, até a morte do malvado rei Herodes. Capítulo 2. Após a morte do rei Herodes, um anjo apareceu novamente para José e disse-lhe que já poderia retornar a Jerusalém, sem precisar temer pela segurança de seu filho. Assim, José, Maria e o filho Jesus Cristo, conhecidos como a Sagrada Família, viajaram para Jerusalém. No caminho, porém, souberam que o filho do rei Herodes era agora o novo rei. Temendo que este também pudesse fazer mal a seu filho, desviaram o destino e foram para Nazaré. Lá, viveram até Jesus Cristo completar 12 anos de idade. Nessa ocasião, José e Maria voltaram à cidade para participar de uma das festividades religiosas que costumavam acontecer no Templo de Jerusalém, uma grandiosa igreja ou catedral. Levaram Jesus Cristo com eles. Ao final das festividades, deixaram novamente Jerusalém, com destino ao lar, em Nazaré, acompanhados por muitos de seus amigos e vizinhos. Naquela época, era comum as pessoas viajarem em grandes grupos, por medo de ser atacados por ladrões,
já que as estradas não eram tão seguras e bem vigiadas como hoje. Viajar por si só era muito mais difícil do que é hoje em dia. Eles seguiam viagem. Um dia inteiro se passou sem que notassem que Jesus Cristo não estava com eles. Como o grupo era numeroso, pensaram que o filho estivesse em algum lugar no meio da multidão e por isso não o viam. Mas, ao perceber sua falta, no temor de que estivesse perdido, deram meia volta e retornaram a Jerusalém, muito aflitos. Encontraram-no no templo, conversando sobre a benevolência de Deus com alguns homens esclarecidos, chamados doutores. Não confundam com o que hoje chamamos de doutores. Esses homens não atendiam pessoas doentes. Eram acadêmicos intelectuais. E Jesus Cristo demonstrava tamanho conhecimento em suas palavras e nas perguntas que fazia a eles, que os homens ficaram impressionados. Quando encontrado, Jesus Cristo voltou para casa, em Nazaré, com José e Maria. E lá viveu até seus 30 ou 35 anos aproximadamente. Naquela época, lá vivia um homem muito bom chamado João, que era filho de uma mulher chamada Isabel, prima de Maria. Como as pessoas eram malvadas, violentas, matavam umas às outras, sem se preocupar com seus deveres perante a Deus, João, querendo ensinar-lhes o bem, viajava pelo país pregando e suplicando para que todos fossem melhores homens e mulheres. João amava aos outros mais do que a si mesmo. Não se importava consigo mesmo quando estava praticando o bem. Por isso, vestia-se mal em peles de camelo e alimentava-se de nada, além de uns insetos chamados gafanhotos que encontrava ao longo das viagens, e do mel silvestre que as abelhas deixavam no interior das árvores ocas. Vocês nunca viram um gafanhoto, pois eles são próprios daquele país próximo a Jerusalém, muito distante daqui. O mesmo vale para os camelos, mas acho que esses vocês já viram, não? Em todo caso, às vezes, eles são trazidos até aqui. Se quiserem, posso mostrar-lhes um. Havia um rio, não muito longe de Jerusalém, chamado Rio Jordão. Naquelas águas, João batizava as pessoas que o procuravam. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.